A quarta lição é Noé e sua arca. Gênesis 5, a partir do verso 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Interessante. Noé lembra, Lameque lembra que Deus amaldiçoou a terra. Oi? Gênesis 5, 28. Então a gente vê que Lameque lembra que Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado. E agora Noé, ele coloca o nome de Noé para que ele seja um consolo, vai nos consolar dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Então Noé, desde quando ele nasceu, já foi declarado, prometido como um canal de consolo para a terra e para a sua família. Amém? Os dias de Noé. Fala-se muito sobre os dias de Noé. A gente vai ver isso posteriormente lá no Novo Testamento, dizendo que os últimos dias serão como os dias de Noé. Quais eram os dias de Noé? As pessoas viviam de forma independente e como se Deus não existisse. É simplesmente isso. Deus existia, não existia para eles, tanto faz. Estavam trabalhando, estavam casando, estavam pecando. E Deus não era lembrado mais naqueles dias. Olha em Gênesis 6, a partir do 7, diz assim: Deus falando: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Eu acho isso aqui incrível. Olha a história de Noé, que Deus fala de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amado, olha só, já pensou você poder falar disso na sua vida? Qual é a história do Fidel? O Fidel era um homem íntegro e andava com Deus. Resumiu a história. A vida de Noé foi resumida nisso. Era um homem íntegro e justo e andava com Deus. Você consegue imaginar, diante de toda a terra, de todas as pessoas, somente Noé foi escolhido para ser salvo, porque ele era justo, íntegro e andava com Deus. Eu acho isso maravilhoso. E o texto continua: gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e esse estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Não tinha ninguém que prestava. Deus ainda conseguiu salvar a família de Noé, que, embora fossem pecadores, ainda estava mais próximo de Deus. Mas a terra estava corrompida. Os dias de Noé eram terríveis. Terríveis, terríveis, terríveis. E assim vai ser os finais, os últimos dias da terra. As pessoas vão se esquecer de Deus, como já está se esquecendo. A gente vê como que as gerações, quando vai passando, mais se esquecem de Deus. Ninguém está aí, ó. As pessoas não se importam com o que Deus pensa. As pessoas não se importam com o que Deus fala. As pessoas não se importam com o que Deus quer. As pessoas só estão pensando nelas mesmas, em si próprias. Em como elas podem ser mais felizes, em como elas podem ter mais dinheiro, em como elas podem ser mais amadas pelas pessoas e pela sociedade. É uma busca desenfreada pelo eu. E Deus olha toda aquela cena de caos, de bagunça, de pecado, assim: olha, eu me arrependo de ter feito o homem. E aqui eu quero dar um parêntese sobre essa questão de Deus se arrepender, porque a gente vai ver em outro texto na Bíblia que Deus não é homem para que minta, e nem é um filho do homem para que se arrependa. Como que a Bíblia fala que Deus não se arrepende e aqui fala que Deus se arrependeu? Amados, a palavra mais próxima do que Deus sentiu, que nós podemos trazer para a nossa realidade, é arrependimento. A gente chama isso de teofania.
É quando Deus se revela ao homem de uma forma que o homem pode entender. Porque não existe palavra no mundo que consiga explicar o sentimento que Deus teve nisso aqui. Quando aparece anjos com A maiúsculo na Bíblia, é uma teofania, é Deus se mostrando em forma de anjo para falar com a pessoa. É Deus querendo fazer com que o homem entenda, porque tem coisas que o homem não consegue entender. Deus opera numa dimensão tão sobrenatural, tão fora da nossa realidade, que às vezes ele vai ter que usar argumentos humanos, palavras humanas, para poder descrever o que ele está sentindo. E isso aqui é isso. Quando fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem, é porque o sentimento que mais se aproxima do que Deus sentiu é arrependimento. Aí quando fala que Deus não se arrepende, é que Deus não volta atrás da palavra que ele dá. Então aqui é uma teofania de Deus, uma manifestação de Deus na terra de uma forma que nós podemos compreender ou tentar assimilar. Amém? Para a gente não sair da ideia que a Bíblia se contradiz. A Bíblia não se contradiz, tá, gente? Em hipótese alguma. Teofania. É a manifestação de Deus de uma forma que nós podemos compreender. Amém? Quando você vê, lá em Daniel, na cova dos leões, que tampa a boca do leão, e tem na fornalha ardente, com Sadraque, Mesaque e Abednego, e o rei vê o quarto homem, ali é uma teofania. É Deus se manifestando ali. É o próprio Deus. Quando Jacó luta com o anjo, e o anjo está com letra maiúscula, e o anjo fala assim, você lutaste com Deus e venceste. Aquele anjo ali é a manifestação de Deus. É o próprio Deus lutando com Jacó ali. É uma teofania. É Deus se manifestando ao homem de forma visível ou de forma compreensível. Amém? Então nós temos o dilúvio anunciado. Deus, olha, o homem passou do limite. Ele reduz a idade do homem. Se você ver em Gênesis, o homem vivia 600 anos. Aí começou a reduzir para 120. Hoje, se o cara chegar em 80, já dá glória a Deus. Porque chegou ontem, nós vimos a irmã, 107 anos. Né? A Bíblia chega e fala assim, depois dos 70 é enfado e canseira. Hoje em dia, depois dos 30 é enfado e canseira. Para alguns. Para muitos de hoje é depois dos 30 já enfado e canseira, né? Não espera nem os 70 mais não. Sim, aham. Porque, vamos dizer assim, Deus deu um reset. Porque até então, todo mundo tinha derivado de Adão e Eva, certo? Era um casal só, e aí veio, até chegar em Noé, toda a humanidade descendia de Adão. Morreu todo mundo. Então sobrou Noé e os 3 filhos dele. Então toda a humanidade veio agora de Noé. Deus resetou, matou todo mundo. Então Noé é como se fosse um novo Adão. Porque toda a humanidade agora deriva de Noé, não é mais de Adão. É por isso que ele fala que é um novo Adão. Porque hoje, todos que existem na terra derivam de Noé. E de um de seus 3 filhos, né? Sem, Cão, Jafé. Então ele resolve fazer o dilúvio e destruir toda a humanidade. Né? Então Deus chama Noé para ser o construtor da arca. Para salvar os animais e salvar a sua família. Eu acho interessante aqui que, primeiro ponto, Deus fala que vai chover 40 dias e 40 noites. Vai vir um dilúvio. Isso naquela época era algo incompreensível, porque até então não tinha chuva. Não chovia sobre a terra, não caía água, igual nós vemos hoje aqui, a gente está tendo muita chuva. Não existia chuva. O máximo que existia era orvalho, aquela garoinha fina durante a madrugada. Então naquela época ninguém conseguiria entender se vai cair água do céu, isso não existe. Mas Noé acredita e começa a construir uma arca. Aí entra outra coisa. O primeiro barco a ser construído na terra é a arca. Não existia barco. Não existia navio. Todos eles ali viviam ali na terra. Então Noé, no meio do deserto, começa a construir uma arca.
para flutuar em água. Eram coisas incompreensíveis. Então, a fé obediente de Noé, ela é surpreendente, porque é por causa da fé dele que toda a humanidade vai ser resgatada, vai ser salva. Então, depois que Deus dá um prazo para Noé de 120 anos para construir a arca, ele constrói a arca em 100 anos. Agora imagina você está num projeto durante 100 anos, é uma vida, pensando nos dias de hoje. 100 anos fazendo um projeto. Não choveu durante 100 anos. Não pingou um pingo do céu. E a pessoa está lá fazendo a arca. E está todo mundo, ó, mas isso aí é doido. Isso aí é doido. E o pessoal começou a cair em cima de Noé. Falando que ele estava doido, por que ele estava fazendo aquilo ali? Nada muito diferente dos dias de hoje. É por isso que os dias de Noé vai ser igual, os fins dos tempos vai ser igual aos dias de Noé. Porque a igreja, nós vamos começar a anunciar, olha, o fim está próximo. Jesus está voltando. Aí as pessoas dizem, mas tem 2000 anos que Jesus está voltando e não voltou. Ele está voltando. Uma hora ele vai voltar. Assim como nos dias de Noé, ele ficou falando assim, gente, olha, vai chover, vai morrer todo mundo. Vocês se arrependem, vocês tomam jeito da vida de vocês. E ninguém estava nem, ó, mesmos dias, agora nos últimos dias. Amém? Então chove. Depois que Adão constrói a arca, Deus fecha a arca por fora e começa 40 dias e 40 noites de chuvas torrenciais. E o mundo é inundado. Para fins de comprovação, o professor Adalto Lourenço, esse cientista que eu comentei com vocês, ele mostra uma imagem de uma árvore fossilizada. Tem aqueles fósseis? Tem aquelas terras que vêm um monte de camada? Várias camadas da Terra? Os geólogos dizem que aqui dali são milhares de anos, cada era geológica, né? Cada camada para eles representa milhões de anos. E uma árvore foi achada, um fóssil de uma árvore foi achado, com a raiz aqui em cima e a copa aqui embaixo. As folhas estavam para cá e a raiz para cá. Isso é um fóssil real que existe, está no museu. A pergunta que eles fazem para os geólogos é como que uma árvore ficou mais de 400 milhões de anos de cabeça para baixo para ser fossilizado. A madeira ia apodrecer, não tinha como fossilizar a árvore. A única explicação plausível é uma grande enchente. E que aquelas eras geológicas não é o que eles pensam que é. Porque não tem como fossilizar uma árvore de cabeça para baixo durante 400 milhões de anos. É impossível. A única explicação é que teve um grande dilúvio. Outras coisas é que eles acharam fósseis de peixe em grandes montanhas, em topos de montanha. Como que um peixe foi fossilizado a milhares de metros do mar, uma montanha? Então são coisas que comprovam evidências bíblicas, mas que a mídia e boa parte do mundo científico negligencia porque não querem dar razão à Bíblia. Mas existem diversas comprovações de tudo que aconteceu na Bíblia. Você vai ver que existem comprovações científicas no mundo hoje. Estão descobrindo essas comprovações, mas o pessoal deixa de ladinho para não divulgar. Muitos crentes ainda acreditam que o dinossauro não existiu, mas a gente vê na Bíblia evidência de dinossauro, existiram, tá? Já deixar de antemão falar que dinossauros existiram. Ah, mas como? Gente, tem osso enterrado aí da terra que não tem como não existir. Tem prova física de que existiram. Mas aí você vai ver na Bíblia que ele tinha outros nomes. A palavra dinossauro não existia naquela época. Então você vai ver Leviatã, o Belmonte, são grandes feras que fala lá no livro de Jó, que são os dinossauros. E segundo a evidência de dinossauro, as ossadas, os fósseis estão aonde? Aqui nas Américas. A gente vai achar aqui na costa do Pacífico, inclusive no Brasil, no Acre, que é um dos maiores parques arqueológicos, na América do Norte. Onde é que o homem vivia? Lá no Oriente Médio, em outro continente, em outro canto. Né? Lá tinha bem menos dinossauros, aqui tinha mais. Né? Glória a Deus. Alguma pergunta? Dúvida?
fome, sono. O dilúvio foi uma intervenção da graça de Deus, preservando o testemunho de sua santidade, providência e promessa de resgatar o homem. Então o dilúvio não é Deus irado com a terra, destruindo a terra, mas é provando ao homem, olha, eu sou um Deus santo, que preserva a santidade, que sou um Deus que dá providência e também promete esperança e bênção. Se Deus quisesse resetar, filho, tinha matado até Noé e a família, ia criar outro homem. Mas Deus, ele prova a santidade destruindo o pecado, prova a providência através da arca e prova a promessa resgatando a Noé e sua família, prometendo que vai dar continuidade à humanidade e que acredita na humanidade. Amém?